Quando a gente vai construir um biodigestor, a preferência é por tijolo maciço. Fazer ele todo com tijolo maciço. Nós aqui utilizamos para construir o cilindro o tijolo furado, convencional, de 8 furos. E tivemos o cuidado então de encher os furos do tijolo com cimento e areia fraca, para ele ganhar mais resistência e para não correr o risco de vazar água para dentro do tijolo. Mas o ideal, em condições normais de construção, é fazer ele todo com tijolo maciço. Quando a gente consegue fazer a perfuração totalmente vertical, que a gente diz de fazer a perfuração totalmente a prumo, atrás de cada fiada de tijolos, a gente coloca uma pequena quantidade de concreto entre a parede do biodigestor e a parede de terra durante a escavação, feita durante a escavação. Pode utilizar sempre o bambu como raio. A vara maior a gente pode utilizar para fazer o pino de centro e depois para fazer os raios, para a construção tanto do cilindro do biodigestor como da cúpula do biodigestor. A cúpula mais alta é a que utiliza o menor raio. Já explico. Então tem o cilindro, que é construído com pino de centro e um raio lateral. Se a gente utilizar esse mesmo raio, que é o raio mais curto, a cúpula vai ficar com uma esfera completa. E aí é uma cúpula mais alta. A recomendação é que a gente nunca faça uma cúpula com menos de meio cilindro. De meio cilindro não, de meia esfera. A esfera é um raio fazendo toda a parte. Então nunca abaixo de meia esfera. Como a gente consegue atingir a meia esfera? Com um raio mais longo. Então a gente sai com um raio. Em vez de sair daqui da ponta do pino de centro do biodigestor, a gente sai da parede do cilindro e vai direto lá no fundo, no centro do biodigestor, no fundo. Com isso a gente consegue fazer uma cúpula mais baixa com um raio mais longo. Então essa é a máxima. Sempre que eu utilizar o raio mais longo, a cúpula vai ser mais baixa. Sempre que eu utilizar o raio mais curto, a cúpula vai ser mais alta. Então aqui firma, isso aqui tem que ficar em 45 graus, esse é o mais importante. Então bota a massa. Para que o tijolo fique firme no local, depois que a gente assentou ele, se coloca um contrapeso numa peça de ferro que a gente executa com ferro 316 ou até mais fino, e esse contrapeso é com outro tijolo com o mesmo peso daquele tijolo que a gente assentou. Então, como ele está assentado no cimento, ele já começa a se fixar, com o peso que coloca atrás dele, pendurado na cúpula, segura totalmente, sem nenhum risco dele ceder. A prensa hidráulica acumula uma quantidade de água numa altura que quando a gente usa o biogás, a água dessa caixa baixa fazendo pressão para o uso do gás no fogão. Senão ele não queimaria, não teria pressão para ter uma queima contínua no fogão. A prensa hidráulica ficou com 80 centímetros. Isso é a nossa capacidade de pressão. Circunferência é o quê? Esse aqui está com 1,20 m. Aí você abre um buraco com 1,40 m e aí você coloca o tijolo, tem o espaço atrás para fazer a proteção e fica então por dentro 1,20 m ou 1,25 m. Então a gente para a execução da cúpula com mais ou menos 70 centímetros, aí vai reduzir mais 10 centímetros de cada lado para fazer o gargalo e a tampa vai ficar com 50 centímetros. Então a última fiada do gargalo do biodigestor é essa aqui, a cúpula ali do jeito que a gente está vendo vai terminar assim. E aí aqui a gente encaixa a tampa. Então a gente pode fazer a tampa do jeito que a gente estava fazendo lá, e média o final do gargalo e mede a tampa exatamente para ela entrar, e a parte baixa da tampa deve ir no limite lá embaixo. Dentro da tampa, no centro dela, está o tubo do biogás. Na hora de assentar a tampa hermética, aquela que veda o biogás, a gente assenta ela com argila e cal. Isso é muito importante. Não pode assentar com cimento e areia, porque a argila e cal dá uma pressão diferente. Se for cimentada, da mesma forma que foi construído toda a estrutura do biodigestor, ela pode então explodir, Não necessariamente a tampa, mas qualquer outra parte do biodigestor pode se romper.
Por isso a tampa é uma válvula de escape. Caso ocorra uma pressão excessiva dentro do biodigestor, a tampa desloca e aí depois é só recolocar, sempre com argila e cal. Na hora que termina de assentar a tampa com argila e cal, que não deve tocar cimento da tampa com cimento do gargalo, deve ficar realmente presa na argila e cal, se coloca água sobre a tampa. E com isso mantém a umidade da tampa e não tem risco de abrir fissura e o gás escapar. A tampa é feita também com cimento e areia, um concreto normal, mais reforçado, e a gente impermeabiliza ela por dentro, da mesma forma que impermeabilizou o biodigestor. Toma um cuidado com ela para que não tenha escape de gás pela tampa.